Oi gente, eu sou a Kizzy e esse é o canal Programação Dinâmica. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre medidas de desempenho de um classificador. Mas se você está chegando agora no canal, seja bem-vindo. Aqui você vai encontrar muitos vídeos sobre programação, além de discussões sobre tecnologia comigo e com o Alisson. Então, para começar, eu vou falar sobre a acurácia. A acurácia foi justamente o score que eu mostrei no final daquele vídeo, embora eu não tenha falado esse nome. E o score que a gente tinha conseguido atingir era de 97%, treinando um conjunto de dados íris, que é um conjunto de dados em que você tenta classificar diferentes espécies da planta íris. E a acurácia, então, ela representa a fração de previsões corretas que você fez no seu conjunto de teste. Então, você pega o número de acertos que você teve na sua classificação e divide pelo número total de entradas ou de amostras. A questão é que a acurácia ela é um indicador interessante e inclusive muito utilizado como um parâmetro inicial, mas ela não é suficiente. E eu vou dar um exemplo de por que ela não é suficiente. No nosso conjunto de dados íris, a gente tinha visto que a distribuição das classes no conjunto de dados ela era muito balanceada. Então a gente tinha 150 amostras, sendo 50 de cada espécie. Mas nem sempre um conjunto de dados em que você está fazendo uma classificação você tem um balanceamento das classes que você vai justamente classificar. Por exemplo, quando a gente olha para uma base de dados de e-mails e a gente quer identificar se algum e-mail é spam, por exemplo, esse que é um problema bastante conhecido, inclusive, normalmente nessas bases de dados a gente vai ter muitos e-mails e a maioria dos e-mails eles são e-mails não spam. Inclusive isso é o que se espera, né, nas nossas caixas de e-mail. Nem sempre é assim, porque às vezes a gente inclusive vai se cadastrando em vários serviços online de envio de e-mail e começa a receber muito spam ou muito e-mail indesejado. Mas o uso normal de uma caixa de e-mail é justamente você ter a maioria dos e-mails pertinentes, e-mails que te interessam e um ou outro e-mail indesejado. Isso faz então que essa base de dados de e-mail seja desbalanceada, porque você vai ter muito mais e-mails não spam do que e-mails spam e você quer classificar se é spam ou não é. E aí, quando a gente tem conjuntos desse tipo, então desbalanceados, a acurácia, por exemplo, não é uma medida tão bacana e tão suficiente. Por quê? Porque, na verdade, ela não vai estar necessariamente nos indicando o quão bom é o nosso classificador. Então, imagina que a gente tem uma base de dados pequena, uma base de dados fictícia mesmo, em que a gente tem 100 e-mails e 99 deles são e-mails não spam e um e-mail é spam. Nesse caso, se a gente simplesmente chutar que todos os e-mails não são spam, a gente vai ter uma taxa de acerto de 99%. Isso independente do algoritmo. A gente simplesmente vai criar um código que sempre vai responder não é spam. Mas esse classificador, no caso esse código que a gente poderia gerar, que simplesmente dá um chute, ele não tem um bom desempenho. É simplesmente o fato do nosso conjunto de dados ser desbalanceado que levanta muito, né, a acurácia, aumenta muito a acurácia, que não indica que esse algoritmo que a gente implementou é bom. E é justamente por isso que existem algumas outras medidas, e eu vou apresentá-las para vocês. Mas para a gente poder introduzir essas outras medidas, a gente tem que aprender um pouco mais sobre alguns conceitos. A ideia aqui é a gente olhar para o que se chama de matriz de confusão. Nessa matriz, cada linha dela representa uma classe, que a gente chama de classe real, e cada coluna uma classe prevista. E dela a gente vai conseguir extrair 4 conceitos, que são verdadeiros positivos, falsos positivos, verdadeiros negativos e falsos negativos. O que é isso? A forma mais didática da gente entender esses conceitos é a gente olhar um caso concreto de um problema de classificação e pensar numa base de dados fictícia, como por exemplo aquela de e-mails, e conseguir destrinchar um pouco isso. Então vamos supor que a gente tem um problema de classificar se um e-mail é ou não spam. Então o nosso classificador ele vai responder positivo se for spam e negativo se não for spam. Nesse caso, então, um verdadeiro positivo vai ser quando o classificador disser que é positivo, então é spam e de fato ele é. Então, é a parte da minha matriz que é a interseção entre a previsão positiva e a classe real positiva. Já um falso positivo é quando o meu algoritmo, então, ele responde positivo, mas na verdade a resposta seria negativa. Então, no caso, ele disse que é spam, mas a resposta seria
não é spam. E por isso, então, falso positivo. Da mesma forma, a gente vai ter o verdadeiro negativo e o falso negativo. O verdadeiro negativo é quando o nosso classificador responde que, de fato, é negativo quando é negativo. E o falso negativo é quando o nosso classificador indica que é negativo, então no nosso exemplo não é spam, mas na verdade é spam. Então por isso falso negativo. E eu tô explicando isso porque as próximas duas medidas de desempenho que a gente vai aprender agora vão usar justamente esses conceitos. Então a primeira delas é a precisão. A precisão, então, ela vai ser uma fração em que no numerador a gente vai ter os verdadeiros positivos. Então, os casos em que o classificador classificou como positivo e de fato são positivos. E no denominador, a gente vai ter todos os positivos previstos. Então, a soma dos verdadeiros positivos e dos falsos positivos. São, então, os positivos que o meu algoritmo retornou. E a outra medida de desempenho é a revocação. Essa medida, ela é uma fração em que no numerador a gente também tem os verdadeiros positivos, só que no denominador a gente tem todos os reais positivos. E aí, ouvindo assim a primeira vez, esses conceitos eles podem ficar confusos. Mas a importância deles é justamente porque eles complementam a informação que a acurácia não consegue nos dizer. Em alguns contextos, a gente vai querer olhar mais para a precisão, em alguns outros para a revocação, e em alguns casos para os dois. Como assim? Então, supõe que a gente tem um algoritmo que classifica se determinados vídeos são adequados ou não para as crianças. Se a gente tem um algoritmo que classifica se um vídeo é ou não adequado para a criança, a gente quer que esse algoritmo tenha uma alta precisão. O que isso significa? A gente quer que o nosso algoritmo tenha verdadeiros positivos, obviamente a gente sempre quer isso, mas a gente quer diminuir ao máximo o número de falsos positivos. Por quê? A gente não quer que o algoritmo diga que um vídeo é para criança, mas na verdade ele não é. É preferível então que ele erre e diga não é para criança, embora seja, do que ele diga que é para criança e a criança acabe vendo um conteúdo impróprio. E quando a gente olha para a fração da precisão, a gente tem então os verdadeiros positivos em cima e embaixo a gente tem a soma dos verdadeiros positivos e dos falsos positivos. Então, se a gente diminui a parcela de falsos positivos, a gente diminui o nosso denominador e, portanto, a gente aumenta o valor da fração, que faz com que a gente tenha uma precisão maior. Então é por isso que num caso como esse dos vídeos das crianças, a gente vai olhar bastante para a precisão, porque importa muito que a gente diminua a quantidade de falsos positivos, justamente. Mas podem haver outros problemas que importa mais a gente olhar para a revocação, porque a gente pode querer, por exemplo, na verdade, diminuir a quantidade de falsos negativos. Então vamos pensar num algoritmo que, ele, baseado nas características de uma pessoa, ele tenta identificar se ela tem ou não uma doença, ou se ela tem uma propensão a ter uma doença grave, uma doença que pode ser até letal. A gente não quer que esse algoritmo ele dê falsos negativos. O que significa dizer que uma pessoa, por exemplo, não tem uma doença grave e na verdade ela tem. Porque se a gente disser que ela não tem e ela tiver, ela pode chegar, por exemplo, a morrer, ou ela vai ser privada de um tratamento em estágio inicial da doença. Então a gente precisa que o nosso algoritmo não dê falsos negativos. Se o algoritmo der falsos positivos, é menos pior, assim, é claro, é um erro e a gente sempre quer evitar os erros, mas é melhor que dê falso positivo e essa pessoa seja encaminhada para uma próxima etapa, para um tratamento, e mais à frente se descubra que, na verdade, ela não tem nada, enquanto se ela receber um falso negativo, ela vai ser privada de ter sua vida salva, por exemplo. Então, em casos como esse de doenças graves, geralmente a gente vai olhar mais para revocação, porque a gente quer diminuir o falso negativo. E a revocação, como eu mencionei, ela é o quê? A fração entre os verdadeiros positivos em cima e embaixo. Verdadeiros positivos mais falsos negativos. Então, no caso em que a gente quer diminuir o falso negativo, a gente está diminuindo o denominador e, portanto, aumentando a revocação. E eu estou falando isso, então, para a gente observar que, primeiro, essa medida a acurácia não nos dá. E segundo, as duas medidas elas vão ser importantes e cada uma delas pode ter um peso maior ou menor de acordo com o problema que a gente está olhando. Mas e se, por exemplo, a gente quiser ter um equilíbrio, identificar como essas duas medidas estão ao mesmo tempo?
Para isso, existe o que se chama de pontuação F1, que é uma média harmônica dessas duas medidas, da precisão e da revocação. Então a fórmula do F1 é essa aqui que vocês estão vendo, que ela é bonita, e ela é justamente uma média harmônica porque ela tem esse formato, né, que no caso é 2 sobre 1 sobre precisão mais 1 sobre a revocação, e ela vai então nos indicar quando a gente quiser, por exemplo, comparar dois modelos diferentes. Essas são as medidas que eu queria apresentar para vocês. E antes de encerrar, eu quero mostrar onde que está essa informação lá na documentação do Scikit-Learn. Então eu vou abrir aqui o site e eu tenho aqui, ó, pessoal, uma parte da documentação que é só sobre métricas de classificação. E como vocês podem ver, tem até mais coisas do que as que eu mencionei, mas na verdade o que eu quero mostrar aqui é como você pode fazer para medir no classificador que você está implementando aí essas medidas que eu mencionei aqui. Então, precisão, revocação e F1. E você tem justamente um reporte de classificação, que é esse método aqui, em que você consegue, ao passar os resultados que o seu algoritmo previu e, de fato, as respostas, né, os rótulos das suas características, você consegue, então, que ele te dê um relatório de classificação que tem esse formato. E aí, para mostrar para vocês como é que isso funciona na prática, eu vou, partindo daquele código que eu fiz no último vídeo de classificação da íris, eu vou criar então um relatório de classificação baseado exatamente naquele código. Bom, então tá aqui, esse foi o código que a gente programou no último vídeo. A gente utilizou o algoritmo SVM para classificar o conjunto de dados íris, como eu já mencionei. E aqui então eu vou gerar um relatório de classificação utilizando o Scikit-Learn. Para isso eu primeiro tenho que importar então esse módulo de métricas. E aí, então eu posso usar o método. Primeiro eu tenho que passar os rótulos reais, depois os rótulos que o meu algoritmo previu. Eu vou também passar esse atributo aqui, target names, que é para ele poder me indicar em cada linha, em qual linha representa no meu relatório a cada espécie de íris. E eu tenho que mandar imprimir aqui, senão ele vai ter esse formato esquisito. Pronto, então tá aqui. Esse é o nosso relatório de classificação. E aqui você pode ver então que a gente tem justamente a precisão, a revocação e a medida F1, a pontuação F1. E esse suporte aqui, pessoal, ele indica para mim, dentro do meu conjunto de teste, qual o número de amostras de cada espécie. Então a gente tem 45 amostras no nosso conjunto de teste, e sendo 14 virgínica, 14 vescola e 17 setosa. E aí, se vocês lembram, eu mencionei que esse conjunto de dados era balanceado, e a divisão também, quando ele faz de treinamento e teste, ela é razoavelmente balanceada, por isso tem essa diferença aqui. E ele nos dá também aqui a acurácia, que eu mencionei no início do vídeo. Então, aqui a gente vê que esse método dele é bem interessante, porque de uma forma bem claras, né, simples, a gente consegue ter uma visão de todas essas métricas e pode avaliar melhor o nosso classificador. Então era isso, pessoal. Esse vídeo fica por aqui. Se você gostou, deixe seu like, dúvidas, sugestões, deixa aqui nos comentários para a gente poder conversar. Se você acha que esse vídeo faz sentido para mais alguém, compartilha. Muito obrigada e até a próxima!